tudo que a senhora falou, a gente nunca mais vai se livrar disso, então o negócio é se acostumar. Eu já disse que vocês vão lembrar de mim o resto da vida. Onde vocês ouvirem falar de balanço de massa e balanço de energia, vocês vão lembrar de mim. Vou ficar marcada na vida de vocês, tá vendo? Arrasou, professora. Pela manhã será uma professora boa, porque se fosse uma rima, misericórdia. Que bom, que bom. Que bom que você me acha professora boa. Vamos, Sibeli? Vamos meter bronca nesse povo? Vamos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Só adiantando aí, enquanto o Sibeli está compartilhando, eu já coloquei a lista de exercícios para vocês, né? Aí vocês. Tem gente que está com o microfone aberto aí. Aí já para vocês terem um tempinho, já começar a praticar, a tirar dúvida. Muito bem, faça 1000 vezes, 10.000 vezes, decibel. Isso. Quem tem que fazer a lista. Frente para trás. Verdade. Vamos E lá. os exercícios também das salas. Revisar também. Na hora da prova, eu não vou precisar nem ler a questão. De tanto que eu vou fazer, eu vou bater olho só nos números que eu vou saber resolver. Valeu, muito bem. Show de bola. Vai sair caixa de chocolate, se Deus quiser. Agora sai, professor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. E os anjos digam amém. Bora, Sibeli. Vamos ver se depois da aula de hoje eles vão concordar com isso. Vamos lá. Bom, gente, agora a gente vai ver balanço de massa novamente, como na primeira unidade que a professora mostrou para vocês, só que agora vai ser relacionada à moenda. Vocês estão me ouvindo direito? Estão escutando muito barulho aqui? Porque hoje a pirralhada daqui do prédio resolveu fazer bagunça. E barulho. Qualquer coisa vocês pedem para me repetir. Bom, balanço de massa da moenda. A equação geral, vocês sabem, né? Vamos relembrar aqui, que é a moagem, né? Que é a extração. Aí o que entra é cana e imbibição, que é a água. E o que sai é bagaço, mais caldo primário e caldo secundário. Lembrando que o caldo primário... Só um minutinho. Deixa eu ver, de mim. Tá muito barulho aqui. Lembrando que o caldo primário e caldo secundário é o caldo misto. Então, a equação geral é cana mais imbibição é igual a caldo misto mais bagaço. Tem alguma dúvida? Lembrando, gente, que esse caldo misto é o caldo primário mais o caldo secundário. Sibeli, mas na hora da equação, a gente vai colocar, na hora de fazer os cálculos, a gente vai colocar caldo misto ou vai colocar caldo primário e caldo secundário? Vai estar lá na questão, né? Geralmente é mais valores, mas se a professora falar de primeira, na moenda primeira é caldo primário, da segunda moenda até a quinta, sexta, dependendo da quantidade de moenda, é caldo secundário, a partir da segunda. Ah, entendi. Beleza. Vai ter sempre assim, se falar o valor de caldo secundário é tanto, tá saindo caldo na primeira moeda. Então, assim, se for específico, como o Sibeli está falando, aí vocês já sabem que eu estou dando ali o valor do caldo primário, do caldo secundário, vocês somam e dão o caldo misto. Ou então, eu posso dar o caldo misto e o caldo secundário, por exemplo, e pedir para vocês calcular o caldo primário. Entendeu? Entendi, professora. Hashtag fica a dica. Posso passar, né? Bom, aí agora, relembrando também a determinação da vazão de imbibição, que existem duas, né? A vazão de água através da imbibição por cento da cana e a vazão de água através da imbibição por cento da fibra. Com relação à imbibição por cento da cana, vai ser valor de imbibição é igual a imbibição por cento da cana vezes tonelada de cana por hora.
onde essa inibição por cento da cana, a porcentagem varia de 25% a 30%, e a inibição por cento da fibra vai ser a vazão de inibição, que é igual a massa de fibra vezes a inibição por cento da fibra dividido por 100. E essa inibição da fibra é aproximadamente 250%. Aí, ainda relembrando, né, que a gente viu isso logo nos primeiros slides, na primeira aula. Primeira foi a segunda, né, porque os slides eram grandes, a gente dividiu as aulas. A massa da fibra é fibra da cana vezes tonelada de cana por hora. Se por acaso, lá na questão, não tiver a massa da fibra, lembre que tem como calcular. Mas a inibição por cento da fibra sempre vai estar lá, né, no exercício ou na questão. Agora, com relação ao parâmetro de controle de inibição. A inibição por cento da cana, ela é calculada pela divisão da massa da cana, da massa de água, dividido pela massa da cana. E a inibição por cento da fibra, que são os parâmetros, né? Ou você calcula pela inibição por cento da cana ou pela inibição por cento da fibra. Com a inibição por cento da fibra, você vai fazer a água dividido pela massa da fibra. Aqui tem dizendo, né, que o M é massa de água, 1 quilograma, massa da cana e massa da fibra. Tem alguma dúvida até agora? Lembrando sempre, gente, se vocês forem utilizar o parâmetro de inibição da fibra, vocês vão colocar a inibição por cento da fibra igual a massa sobre a fibra. Se vocês forem utilizar o parâmetro de inibição a cana, aí vai ser massa da água sobre a cana, sobre a massa da cana. Cuidado para vocês não misturarem as bolas, viu? É cana com cana e fibra com fibra. Com relação à vazão mássica e sua composição, a gente também já tinha visto, né? Aqui será em relação ao caldo primário e caldo secundário. Essa composição são divididas pela vazão de caldo primário e caldo secundário. A gente também já tinha visto isso na primeira parte, antes de avaliação, né? Na primeira parte de moagem. O caldo primário a vazão do caldo primário é igual a tonelada de cana por hora vezes a extração no primeiro terno, porque o caldo primário sempre vai ser extraído do primeiro terno, e o secundário a partir do segundo. A vazão do caldo secundário é tonelada de cana por hora, mais vazão da ebibição, menos a vazão do bagaço úmido, menos a vazão do caldo primário. A gente também já tinha visto essas duas composições da vazão mássica. E relembrando que a vazão do bagaço úmido é a vazão do bagaço seco dividido pela umidade. E essa vazão do bagaço seco também tem uma formulazinha que, se não tiver, a gente tem como calcular. Ela é através da fibra da cana vezes tonelada de cana por hora. Vocês estão lembrados ou vocês têm alguma dúvida ainda com relação a essa parte da vazão mássica e sua composição? Por mim tá de boa, Sibeli. Eu estava revisando isso. Muito bem. Então, vou passando. Bom, a gente também tem como determinar a vazão do bagaço, e são dois métodos, né? O método 1 é cana processada, imbibição e caldo misto, e o segundo método é quando não se conhece a massa de imbibição. Aí tem as duas fórmulas, né? Do método 1, você vai utilizar o bagaço, é igual a cana mais imbibição mais caldo. E o método 2 é a massa do bagaço é igual a tonelada de cana por hora vezes porcentagem da fibra da cana e porcentagem da fibra do bagaço. Essa determinação de vazão vocês não tinham visto ainda, mas ela é bem simples assim. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês estão vendo agora, né? Mas aí quando for passando, a gente for fazendo os exercícios, vocês vão compreender melhor. Mas aí qualquer coisa vocês perguntam. Alguém levantou a mão, acho que é a professora. Hoje a professora está podendo falar. Olha só,
Esse método 1, né, que Solange colocou aí, Solange? que Solange, lá vou eu. Eu falando com Solange, A professora Solange. é amor demais. Olha só, essa primeira equação que Sibeli colocou é a equação do balanço de massa. Podemos até dizer que é a equação do balanço de massa para uma moeda, né? A equação geral, como a gente via no primeiro estágio, aquela história de equação geral. Então, vocês podem se basear essa primeira equação como uma equação geral do balanço de massa em moeda. O que ela apenas fez aí foi para tirar o valor da massa do bagaço, né? Então, ela fez o rearranjo aí e tirou a massa do bagaço. Nesse caso aí, hashtag fica a dica. Essa primeira equação, ela só pode ser utilizada se vocês já conhecerem a massa da cana, veja que eu estou falando em massa, não estou falando em percentual. A massa da cana, a massa de emulsão e a massa do caldo misto. Aí, beleza. Certo? Aí vocês encontram o valor do bagaço. Caso vocês não tenham esses valores em massa, aí vocês vão ter que calcular a massa do bagaço por essa outra forma, pelo método 2, que é tonelada de cana por hora. O que significa tonelada de cana por hora? É a massa da cana. É a mesma coisa. Se eu dissesse tal produção com 300 toneladas de cana por hora, tal. Aí vocês vão dizer, professora, a senhora não deu a massa de cana. Eu dei. Eu só não disse, a massa de cana era 300 toneladas de cana por hora. Mas quando vocês veem essa unidade aí, tonelada de cana por hora, hashtag fica a dica, bota aí, já é a massa da cana. Aí, a massa da cana já foi dada. Percentual de fibra da cana também já é dado, porque como a gente discutiu isso em aulas anteriores, até Léo falou, esse percentual de fibra da cana a gente já sabe quando a cana entra na indústria, porque já é feita essa análise lá no começo, quando o caminhão está lá pesando a cana, então já pega uma amostrazinha lá da cana e já faz o teor de fibra da cana, então a gente já tem. E o teor de fibra do bagaço já é um dado também que como é que se diz assim, já definido na produção, né? Daí fica mais fácil você calcular, em determinados casos, por esse método 2. Entendido, gente? É, só que aqui é menos caldo. Eu tinha colocado mais caldo, não é isso? Verdade. Mas já está corrigido. Então, acho que foi na hora de eu fazer na correria assim. E lembrando também que a fibra da cana e fibra do bagaço, eles são conhecidos, né? Como a professora também já tinha dito, eu só não tinha falado, mas ela tinha explicado. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso passar? Aí o balanço de massa na moeda, né? Agora, o primeiro terno vai ser, o balanço de massa ele é dividido, né? Ele pode ser calculado pela aquela equação geral que foi dada no primeiro slide e como a gente já viu falando anteriormente, e também do segundo ao quinto terno. Então, a gente divide o primeiro terno, que é o caldo primário, e o restante dos ternos em caldo secundário, né? Para a gente poder calcular. E vocês entenderem. Quando a gente vai isolar, o que vai entrar no primeiro terno é cana, mais caldo primário, vai sair caldo, entra cana, sai caldo primário e sai bagaço. Lembrando que a cana é fibra mais caldo, o caldo é água mais sólidos solúveis. Vocês estão lembrados, né, desse tudinho do primeiro terno que a gente viu lá nas primeiras aulas, nos primeiros slides, quando a gente estava falando
da matéria-prima, que era a cana, que ele se dividia em fibra mais caldo, e o caldo era água e sólidos solúveis. Tudo bem até aqui? É a composição da cana, né? Isso. Voltando à linguagem do primeiro estágio, digamos que são os constituintes da cana, né? Então, a cana, ela vai conter o quê? Fibra e caldo. E o caldo vai conter o quê? Água e sólidos solúveis, né? E os sólidos solúveis vai conter o quê? Açúcares E não e não açúcares, certo? Bom, continuando, aí do segundo ao quinto terno, sempre vai entrar o bagaço, a imbibição, o caldo secundário, vai sair. Peraí, que eu misturei. Vai entrar o bagaço e a imbibição, do segundo ao quinto terno, e vai sair caldo secundário e bagaço final. No sistema todo, né, no nosso balanço geral, que é dado como 1, que vai ser do primeiro ao último terno, né? Aqui eu botei até 5, mas depende da usina. Vai ser a equação geral 1, que é aquela mesma que a gente viu. Cana mais imbibição é igual a caldo misto mais bagaço, que é cana, imbibição, o caldo misto, que é o caldo primário do primeiro terno, o caldo secundário do segundo terno, e o bagaço, que é o bagaço que entra no segundo e o bagaço que sai no final. Minha gente, deu para entender esse fluxograma? A gente está fazendo o que a gente fez no balanço de massa de multi-unidades, né? Porque toda a estação, todo o sistema de extração de caldo, ele é um sistema de múltiplas unidades, porque ele tem mais de um equipamento, né? Então já é de múltiplas unidades. A gente vai ter, no mínimo, 3 termos. Então, o que Cibele fez aí? Ela dividiu o sistema de múltiplas unidades em quê? Vocês lembram? Ela fez o que isso aí? Exatamente. Exatamente. Ela dividiu em V6. Aí o primeiro VC é o VC geral, que é esse preto. O segundo ela chamou de primeiro termo. E o terceiro VC em diante vai ser o segundo termo, terceiro termo, quarto termo, até o quinto termo. Então, se fosse para fazer realmente o balanço de massa, vocês vão ter que fazer o VC do primeiro termo, o VC do segundo termo, o VC do terceiro termo, do quarto termo e do quinto termo. Porque são 5 etapas por onde está passando o meu fluxo de massa. Aquilo que a gente viu na primeira unidade. Por isso que eu disse, olha, é bom a gente entender bem direitinho o balanço de massa, porque isso aí vai servir para o resto da vida. A gente vai aplicar muito isso. Então, vai ter que calcular cada VC. E esse bagaço que está entrando, o bagaço que sai de um terno, ele vai servir de fluxo de entrada no terno seguinte. Deu para entender, né? Olha, esse bagaço que está saindo, esse bagaço está saindo do terno 1, é o bagaço de saída do terno 1. Mas quando ele entra no terno 2, ainda vai ter outro bagaço que vai sair do terno 2. Deu para entender? Lembrando que o bagaço 1, ele é diferente do bagaço 2. Por quê? O bagaço que sai do terno 1 é diferente do bagaço que sai do terno 2. O bagaço que entra no terno 3 é diferente do bagaço que sai do terno 3. Por quê? Porque o bagaço entra com uma certa quantidade de caldo, passa pelo processo de extração, né? Sofre aquela força, aquela pressão que a gente viu, e vai sair, consequentemente, com menos caldo. Então, ele não é a mesma coisa. Deu para entender, né? Deu, professor. Ok. Vou continuar. Bom, aí aqui, essa parte aqui, a gente vai entrar em detalhes lá daquela parte do primeiro e do segundo termo, do VC2 e do VC3.
eu trouxe aqui também a imagem para vocês visualizarem melhor e ficarem melhor. Eita, peraí que o fone caiu, só um minuto. Deixa eu ajeitar aqui o fone que ele caiu. E eu trouxe aqui para vocês visualizarem melhor quando eu começar a pôr aqui, fica melhor para vocês entenderem. O VC2, o balanço geral do VC2, que é desse primeiro terno, né? É a cana, mais o CP, que é caldo primário. Igual, né? Igual ao bagaço mais o caldo primário. CP, caldo primário, CS, caldo secundário. Vocês têm que lembrar isso, porque a maioria das fórmulas, como as fórmulas já são muito grandes, aí sempre tem essa abreviação para ficar melhor e até de vocês entenderem também. O balanço individual, no primeiro termo, né, que é o VC2, vai ser com relação à fibra, né, que vocês têm que fazer de cada parte da cana, né? Fibra, caldo. Com a fibra vai ser a cana vezes a fração da cana, igual ao bagaço vezes a fração do bagaço. Isso é com relação à fibra, porque a fibra, tanto ela vai ter na cana, quanto ela vai aparecer no bagaço. E o bagaço é a fibra. O balanço individual da umidade é a cana vezes a fração da umidade da cana, que é igual ao bagaço vezes a umidade do bagaço, mais o caldo primário vezes a fração da umidade do caldo primário. A umidade, como vocês podem ver, é perceptível na fórmula, a umidade ela tanto vai aparecer em todos os componentes do VC2. Tanto a umidade está relacionada com a água, certo, gente? Então, tem água na cana, né? Tem água no caldo e tem água no bagaço. Isso. Aí, outro balanço individual é o BRICS, né? Vai ser o C grande, que é a cana vezes a fração do BRICS da cana, que é igual o bagaço vezes a fração do BRICS do bagaço. O BRICS, vocês sabem que é o açúcar. Mais o caldo primário vezes a fração do caldo primário. O BRICS é o quê? São os sólidos solúveis, não é isso? Alô? Oi? Tá vendo? Eu sei que tinha cortado, ninguém estava respondendo. Então, tanto tem sólidos solúveis na cana, como tem no caldo, como tem no bagaço. Aí eu pergunto para vocês, por esse balanço individual que Sibeli colocou aí, tem algum fator de amarração? Exatamente. Muito bem. Você vê que o balanço individual para a fibra, a equação ela é bem menor, só tem 2 termos aí. Os outros, tanto para a umidade como para o BRICS, eles possuem 3 termos. Então, é bom a gente já ter essa visão também. Pode continuar. E ainda tem o último, né, do balanço do VC2, que é o pol, que é a cana vezes a fração do pol do caldo, vezes igual ao bagaço, vezes fração da pol do bagaço, mais o caldo primário, vezes a fração do caldo primário. Lembre que sempre que a gente for fazer balanço individual, vocês sempre tem que associar o valor da cana com a sua fração, né? A cana com a fração, o caldo primário com sua fração, o bagaço com sua fração, qualquer coisa, né? BRICS com fração, sempre tem que ter o valor associado à sua fração. Aí vocês sempre lembrem disso na hora que for fazer os cálculos. Pode falar. Ô, Sibeli, e em relação, porque eu lembro que no balanço individual passado, a soma dos negócios tinha que dar, eu esqueci o nome. A fração, mas é a mesma coisa. A soma das frações tem que dar 1. Independente se for só um, tipo, a gente já sabe que a fração do bagaço é 1, só tem ele. Então, aqui,
tem que dar 1. Se tivesse 10 componentes, também a soma de todos teria que dar 1. Entendi, Sibeli, beleza. Pronto. Alguém tem mais dúvida? A umidade, ela é água, né? A água presente naquele componente. Tanto com relação à cana, que a cana é composta por fibra mascaldo, mas tipo, todos têm umidade, então todos vai conter água. A cana, ela contém uma fração de água, o caldo misto também tem uma fração de água, e o bagaço também tem a fração de água, né? Onde haver umidade, umidade é relacionado à água. Sempre que se falar em umidade, aí a gente tem que associar a umidade com a água. É isso, professor, eu enrolei. Então, é isso mesmo. Porque aquele que eu falei, né? O balanço individual está relacionado aos constituintes, né? Então, lembrando que a gente fez na primeira unidade, né? A gente botou, ó, tá entrando uma corrente que tem os constituintes A, B e C, por exemplo. Então, fazendo essa comparação, essa analogia, a gente vai ver aí que, vamos supor que a fibra seja o componente a umidade seja o componente B, o BRICS seja o componente C, o BOL o componente D. Então, tem que ver cada corrente, as correntes que estão no processo, as que constituem cada um desses componentes. Vai ter corrente que só vai constituir 2 componentes, vai ter corrente que só vai constituir 1, e assim sucessivamente, entendeu? É uma analogia do que a gente viu na primeira unidade. É que tudo é um complemento, né? O que a gente vê na primeira unidade, a gente vai levar até a última unidade, porque sempre vai associar. E também, quando chegar em operações 2, vai ser a mesma associação. Porém, que a 2 vai ter mais processos para vocês verem e conhecerem, que vocês ainda não vão ver em operações 1, né, professora? Isso, porque a operações 1 é mais a introdução, né? Só para eles terem essa base dos cálculos, para conhecer alguns processos, a gente vê poucos processos em balanço 1 e operações 1. O resto das operações vocês vão ver em operações 2. Que aqui, tipo, a gente já viu as preliminares, né, que a senhora falou lá, com a introdução, a moagem, aí depois, eu acho que a unidade 3 eles vão ver filtração e decantação, não é isso? Isso. Aí lá eles vão ver secagem, evaporação, cozimento, eu acho que é isso. Não sei se não, cristalização, Sabia que faltava um. Mas aí é tudo na mesma lógica, a mesma coisa. Aí vocês compreendendo aqui, lá vocês vão se dar bem, não vai ter muito estresse. Posso passar o slide, né? Ou vocês ainda têm alguma dúvida? Estão tudo calado. Estão tudo calado, tá todo mundo entendendo. Então passa. Bom, agora a gente vai fazer o do segundo termo. Eu coloquei aqui segundo termo, mas vocês sabem que é do segundo ao quinto, né? Isso serve para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Que vai ser as mesmas composições, que vai entrar do segundo, vai entrar até o quinto, a mesma coisa. Só não vai ser as mesmas valores, né? Mas a gente subtende-se que vai entrar do segundo ao quinto, que vai entrar bagaço e embibição, e que a embebição é a água, e vai sair caldo secundário e o bagaço final. Então, no VC2, eu botei 2 aqui, mas é 3, é VC3. Vou até ajeitar, senão vou esquecer, só um minuto. No VC3, vai entrar, como eu falei, né? Bagaço mais embebição e vai sair caldo secundário mais bagaço final. Com relação aos balanços individuais, no VC3, vai ser... Aí você sabe que se aqui está entrando 2 componentes, a fibra, né, com uma embebição, ela não vai ter fibra, vai entrar só um, então vai ser o bagaço
1 vezes a fibra, a fração do bagaço, que é igual o bagaço final, que é esse, que não vai ter no cálculo, vezes a fibra, vezes a fração do bagaço final. Repetindo, bagaço 1 vezes a fração da fibra do bagaço 1 igual a bagaço final vezes a fração do bagaço final, que a fibra só vai constituir os bagaços, né? Que o bagaço é a fibra da cana. Vai entrar e vai sair. Pode falar, alguém aí. Olha, gente, mais uma vez, eu vou dar essa dica. Lembre-se, é importante. Eu estou dizendo porque a gente está vendo separado, mas quando tiver tudo junto e misturado, aí, quando tiver tudo junto e misturado, para vocês não dar um nó na cabeça de vocês. É importante essa nomenclatura. Olha como o Sibete colocou aí. Bagaço 1. O que quer dizer bagaço 1? É o bagaço que está saindo do terno 1, vezes a fração dele. Então, quanto de bagaço está saindo do terno 1? E esse BGF, eu nem consideraria BGF, consideraria BG2. Por quê? Isso, é do 2. Porque é o bagaço que está saindo do termo 2, vezes a fração do bagaço 2. Então, hashtag fica a dica. É importantíssimo que vocês coloquem esses númerozinhos, porque quando vocês for fazer de todos os termos, vocês vão se enrolar. Vocês vão dizer, eita, que bagaço é esse? Porque, como eu falei, esses bagaços e os caldos que estão saindo, essas embebições que estão entrando também, elas não são as mesmas. Então, é importante vocês colocarem o índice do equivalente ao termo que vocês estão trabalhando, para vocês não se atrapalharem. Né? Pode continuar. Bom, aproveitando a deixa da professora, eu até já ajeitei aqui, para ficar mais fácil para vocês. Quando for no termo 3, aí aqui vai ser, teoricamente, né? Teoricamente não, óbvio vai ser o bagaço 2, a fração do bagaço 2, e saindo o bagaço 3, a fração do bagaço 3. E assim vai no 4, vai no 5, e se tiver o sexto termo também, né, professora? Exatamente. Bom, outro componente do balanço individual é a umidade, né? Lembrando lá que no slide anterior, no primeiro termo, a gente sabe que a umidade é a água, então ele vai estar presente em todos os componentes do balanço. Então, vai ser bagaço, deixa eu ajeitar aqui. Bagaço 1 vezes a fração úmida do bagaço 1, mais imbibição 3, que no caso aqui é 2, não sei porque eu botei 3, vezes a fração da úmido, a fração de imbibição 3. Solange. Sibeli. Meu Deus do céu. A professora Solange está falando da senhora. Está falando de mim, eu vou falar dela. Olha só, quem está pagando cadeira com Solange esse período vai ser a professora. A professora já vai falar a aula toda no nome da senhora ontem. Sibeli, lembrando que isso aí... volta só o slide até. Vejam a equação da umidade no termo 2. No termo 1. Vamos ver o termo 1. Espera aí, botei demais. Peraí. Eita, que eu botei demais mesmo. Olha aí, a equação do balanço individual para a umidade, se vocês prestarem atenção, tem 3 termos. Tem a água da cana, tem a água do bagaço, né, que sai, e tem a água do caldo primário. Correto. Vai agora para o termo 2, Sibeli. Vou. Peraí que hoje essa internet tá ruim, mas eu tô em casa, mas acho que tá...
pouco ruim hoje. Aí já no termo 2, vocês observam que a equação da umidade já aparece com 4 termos. Quem sabe, quem me diz por quê? Por que que apareceu mais um termo nessa equação? O bagaço entrando e o saindo? Oi? Seria porque temos o bagaço entrando e o saindo? Não. Porque na outra a gente teve, né? A água entrando da cana e a água saindo do bagaço. Vocês vão observar aí, Micaela, que vai ter um termo aí que é a ebibição, que a gente viu que a ebibição ela só vai até o segundo termo, lembram? A partir do segundo, professora. Ela, não, estou dizendo que que ela não vai de trás para frente, ela vai fazendo a ebibição, então vai só ao segundo termo. Ela não faz a ebibição do primeiro termo, porque o primeiro termo é o caldo primário, é o caldo puro, é o caldo rico em sacarose. Então, Micaela, se você observar aí, ó, a gente vai ter água no bagaço que saiu do termo 1, vamos ter. Então, bagaço 1 vezes o termo. Coloca lá, Sibeli, o isopor para a gente ir acompanhando. O primeiro, né? Não, aí mesmo. Para você ir acompanhando com a setinha. Ah, tá. Deixa eu botar aqui o apontador. Pode falar. Nós vamos ter na umidade, na equação, na umidade, bagaço 1 vezes o percentual de umidade do bagaço 1, sim, porque nós vamos ter água no bagaço 1, que está entrando. Mas está entrando também no termo 2 a água de ebibição. Por que é 3? É 3 mesmo, Sibeli. É porque tá vindo do 3, eu me toquei depois que a senhora falou. Por que é 3? Porque vocês lembram que a ebibição mais utilizada é a composta, então ela vai voltando, ela sai do último terno, ela recebe a água do último terno, até chegar o segundo. Aí o que extraiu no último terno vai voltar para o penúltimo, o que extraiu do penúltimo vai voltar para o penúltimo e assim vai voltando. Então, é a ebibição que está voltando do terno 3 para fazer a ebibição no terno 2. Então, é a 3 mesmo, preste atenção nessa nomenclatura. Vezes a água, porque tem água, né? Na ebibição vai ter água, vai ser o caldo mais a água. Igual ao bagaço, que mais uma vez não é o bagaço final, é o bagaço que está saindo no segundo termo, vezes a umidade do bagaço, mais o caldo secundário, vezes a umidade do bagaço, né? Que é a água, ou vezes o caldo, que é a água que contém esse caldo secundário, que está saindo no segundo termo. Está confuso ou você está entendendo? Concordo, tô dando para entender. Quando passar um pouquinho, acho que nos próximos slides, acho que depois desse, aí vai mostrar direitinho. Aí vocês vão entender melhor. Lucimere, deixa eu ver cadê os outros. Tá todo mundo entendendo aí? Léo, Minelli, Jean tá calado. Tá acontecendo. Jean tá na aula? Nem vi ele entrando. Valdir, tá tudo ok, né? Então vamos lá. Tudo de boa, né? Ok. Acho que tá, só que eles não estão respondendo no chat, eles estão respondendo? Não, tô dizendo que tá tudo ok. Vamos que eu quero que ele chegue no exemplo hoje. Que é importante chegar no exemplo. Senão eles não vão entender. Bom, outro componente é o BRICS, né? O bagaço, o BRICS vai conter também neles, nos 4. Então, vai ser bagaço 1 vezes a fração do... Oi? Quem falou aí? Não, pode continuar. Bagaço 1 vezes a fração do BRICS do bagaço 1, mais a imbibição 3, vezes a fração do BRICS da imbibição 3, que a gente está fazendo do segundo, então vai vir do terceiro, como a professora falou, igual ao bagaço 2, que é o bagaço do segundo termo, vezes a fração do BRICS do bagaço 2, mais o caldo secundário, vezes o BRICS
a fração do Brix do caldo secundário. Alguém aí falou agora. Eu. Aí vocês podem perguntar, professora, mas Brix na ebulição? Sim, Brix na ebulição. Por quê? Porque a água que está entrando, voltando de novo para aquela aula de ebulição, a água que está entrando só no último término. Aí entrou no último término, a partir dali, o que vai servir para fazer a ebulição é o caldo que está extraído dos términos que vão voltando. Que é o caldo mais a água. Mais a água. Então, com certeza também tem Brix na ebulição. Pode continuar. E o pol também, que é o bagaço 1 vezes a fração do pol do 1, mais imbibição 3 vezes a fração do pol da imbibição 3, igual ao bagaço 2 vezes a fração da pol do bagaço 2, mais o caldo secundário vezes a fração da pol do caldo secundário. Lembrando que a fibra só vai conter no bagaço e o restante tanto umidade, Brix e pol, ela vai estar presente nos componentes, tanto que entra como que sai. Isso aqui, no primeiro termo, com relação ao primeiro, só tinha um, que era a cana, né? E 2 saindo, aqui vai ter 2 entrando e 2 saindo. Então, esses 3 últimos, para vocês, para facilitar, vocês sabem que eles vão estar presentes nos 4, né? Se for 5, vai ser nos 5, mas só para vocês fixarem mais e entenderem. Alguém tem alguma dúvida? Se eu estiver falando rápido, vocês me avisem, tá, gente? Posso continuar? Tá. Bom, esse fluxograma aqui tá o caldo, o terno, o primeiro, aqui coloquei com 3, né? Então, aqui é o fluxograma total, num exemplo aqui, para vocês facilitarem aqueles 2 slides anteriores, né? São 4 termos, no caso, né? 4 termos. A cana vai entrar no primeiro, e a fração, como a gente falou lá, aqui só está tudo junto, sem estar separado, para vocês entenderem. A fração da cana vai conter a umidade, o Brix e o pol, e vai sair caldo primário e o bagaço. No caldo primário, vai conter a fração de umidade, Brix e pol, e a fração do bagaço vai ter a massa da fibra, massa do caldo e massa do bagaço. Com isso, vai ter a fração da umidade, do Brix e da pol. Isso do caldo primário. Da fibra também, né? Lembrando que esse XF é o da fibra. É o da fibra, XF, é. Posso continuar? Ou vocês têm alguma dúvida aqui com relação a essa primeira parte, com esse monte de siglazinha aqui? Vocês estão vendo aí, gente, que embaixo, de azul, né? Tá saindo ela botou os percentuais. Veja só, ó, X, que a gente viu na unidade anterior, que X era o que? Era o percentual do componente. Né? É aquela fração do componente que está constituindo aquele fluxo. Certo? E em cima dessa setazinha, coloca aí, Sibeli. Em cima dessa setazinha, você está vendo que ela colocou a massa. Olha aí, ó, tonelada de cana. Então, é massa da fibra. Tá vendo, ó, que tem massa de fibra e tem XF. Ou seja, tem os 2 valores. Tem a massa, a quantidade de massa, e tem a fração mássica, que é percentual de fibra. Lá em cima, tem a massa do caldo e a massa do bagaço. Certo? Aí, quando ela vai para o termo 2, veja só, quando ela vai para o termo 2, aí vai ter do mesmo jeito, ó, a fração da umidade, do Brix e do pó, da vazão de ebulição, que está em vermelho, certo? Que já veio, por que é 3? Porque já veio do termo 3, do terceiro termo. Aí vai ter
a fração de umidade de bricks e de pó que está saindo no termo 2, lá embaixo de azul. Está saindo aí do azul, tá vendo? Ó? Você vai ter a fração de umidade de bricks e de pó do bagaço que está saindo, e vai ter a fração de umidade, bricks e pó da água, da vazão de emissão que está entrando. Tá dando para entender aí, gente, a diferença? Gente? Eu vou falar por mim, eu acho que eu não acompanhei, não. Tá, para mim tá confuso. Ô, professora, esse fluxograma é da emissão mista, é? É o quê? Esse fluxograma é da emissão mista? Composta. É, composta, perdão. Composta. É porque quando a imbibição ela vai entrar, ela entra, eu não sei se vocês lembram disso, nas aulas anteriores, ela vai entrar no último. Então, quando ela entra, ela vai para o término anterior, a água mais o caldo. Aí ela vai voltar, como aqui são 4 términos, ela vai sair do quarto e vai para o terceiro. Quando ela entrar, ela vai sair, vai entrar no quarto, a vazão dela vai ser água mais caldo. Quando ela sair do quarto, ela vai para o terceiro, né? Quando sair do terceiro, ela vai para o segundo, caldo mais água. E para no segundo, né? Porque a imbibição é até o segundo. Só que ela é o contrário, ela não é daqui para cá, ela é do último até o segundo. Por isso que a setinha, ela tá vindo de ré, né? De ré. Eu acho que foi Jean que perguntou. Deu para entender, Jean? Agora deu. Ó, gente, Sibeli, Foi. tu pode desativar só um minutinho aí do teu slide para eu abrir aqui o negócio aí? Posso. Deixa eu ir. Eu acho que é meu botão de ESC que tá ruim. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não estou conseguindo, peraí. Eu ia fazer tipo um resumo. Deixa eu ver aqui. Você vai usar no computador? Notebook? Estou no notebook. Notebook, é. Oxe, não está conseguindo compartilhar. Vá falando aí, que eu vou ver se eu consigo aqui. Pode ir. Deixa eu botar aqui o slide para tentar Porque não está aparecendo para que eu possa compartilhar. Só se a senhora sair e voltar para ver se vai. Se eu sair, a sala não fecha, não? Eita, eu não sei. Eu não sei, professora, se... Às vezes acontece de não voltar, mas já teve professores meus... Mas assim, vocês estão entendendo, gente? Eu ia desenhar aqui. Eu posso tentar ver se eu consigo explicar para eles melhor, para ver se eles conseguem? Entender, professora, é entender. O problema é, por exemplo, um exemplo disso. Eu não consigo visualizar como vai ser feito, entendeu? Vocês vão visualizar já. Entendeu o processo, eu estou entendendo. Acompanhar ele também eu estou conseguindo acompanhar. Eu só não sei se eu vou saber fazer. Que eu acho que é o que está bugando na mente de todo mundo. Pelo menos é o que eu acho. Porque é muita informação, realmente. É isso mesmo. A questão de informação, a minha mente aqui deu tela preta. É isso que eu estava dizendo. Vocês vão quando vocês começarem a ver... eu vou tentar sair, gente. Eu vou tentar sair para ver se eu entro de novo. Se cair a conexão, vocês entram novamente, tá certo? Pode ser? Tá certo, professora, pode ser. Agora, os meninos têm que me avisar alguma coisa, porque como eu estou aqui no meu slide, não vou ficar falando sozinho. Tá bom, vou sair. Tá.
Ó, gente, enquanto a professora tenta retornar, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês de uma maneira que vocês possam entender, né? Porque quando a gente bota tudo junto, tudo é muito confuso. Mas após esses slides, a gente vai começar a fazer um exercício e vocês vão compreender melhor. Mas é assim, aqui é o primeiro termo, e a partir daqui é onde a embibição entra. Só que a embibição, ela não vai entrar pela sequência normal que a gente sabe. A embibição, ela começa do último terno, no caso da gente aqui, é o quarto, né? E vai entrar para o terceiro e vai entrar para o segundo. É por isso que aqui em cima a vazão de embibição é a 4, porque essa vazão de embibição, ela saiu daqui, a água e o caldo, e vai entrar no caldo 3. No caldo não, desculpa, na moenda 3, no terno 3. Eu não consegui entrar, não. Mas deixa eu interromper um pouquinho, Sibeli. Gente, vocês estão vendo aí que tem 4 moendas, certo? Vocês estão vendo que a cana, né, a matéria-prima da gente, está entrando no primeiro terno. Beleza. Quando entra no primeiro terno, está entrando cana, está saindo caldo primário e está saindo bagaço. Beleza. Que foi aquilo que Cibele estava explicando terno a terno. Eu acho que com relação ao que está entrando e ao que está saindo, eu acho que vocês conseguem enxergar isso, não conseguem? Sim, professor. O problema que eu acho que vocês... essa parte preta e azul na legenda aí, que Cibele colocou, é o que está entrando e o que está saindo, o que está entrando e o que está saindo. Essa parte vermelha, aí é quando eu acho que vocês estão achando confuso, porque é com relação à embebição. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar de trás para frente, porque a embebição não começa no último terno. Então, só no último terno é que vai ter água. Beleza, colocou água no último terno. Aí, o caldo extraído do último terno, ele vai fazer a embebição. O caldo extraído do quarto terno vai fazer a embebição do terceiro terno. O que eu quero dizer é que a quantidade de caldo que está saindo no terno 5, preste atenção, vai ser a mesma quantidade que vai entrar no terno 4. Vocês concordam? Sim ou não? Entenderam minha pergunta? O caldo saindo no quarto terno, a quantidade de caldo, vamos supor que seja, sei lá, 300 ml, vai ser o mesmo que está entrando no terno 3. Vocês concordam? Ah, professor, entendi. Concordo. Porque o caldo que está saindo do quarto é o que vai fazer a embebição do terceiro. Concorda? E aí, o que acontece no terceiro? No terceiro está entrando mais bagaço, está saindo bagaço e está saindo caldo, por consequência. Aí, esse caldo que está saindo do terceiro, ele vai entrar no segundo. Por isso que é aquela ali, a embebição do terceiro. Por quê? Porque está saindo do terceiro terno para fazer a embebição do segundo. Aí a mesma quantidade que ele está saindo daqui vai ser a mesma quantidade que está entrando. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como vocês vão começar de trás para frente, do quarto para o primeiro, vocês vão ter condição de discutir. Para o segundo, professora. Do quarto para o segundo, vocês vão ter condição de saber a vazão da água que está entrando, vocês vão ter a condição de saber o bagaço final. Aí, esse caldo que está saindo Só um minuto, Léo. Esse caldo que está saindo do terno 4, ele já vai entrar no balanço do terno 3. Só que ele vai entrar no balanço do terno 3 como constituinte que entrou, e não como constituinte que saiu. Dá para entender? Ele está saindo no terno 4, mas ele está entrando no terno 3. Deu para entender? Deu, professora. A minha dúvida era justamente aí. É.
porque fica realmente um pouco confuso, assim. Por isso que eu disse no começo da aula, eita, Sibeli, eles estão tudo animados. Vamos ver se eles vão continuar animados. É verdade. Pode falar, Léo. Agora eu entendi porque quando a gente vai fazer a extração da moeda, que é os 5 ternos, né? E pegar a amostra ao mesmo tempo, a gente tem que parar a água de bebição. Aí eu entendi agora. É isso mesmo, né, professor? É, Não é isso? exatamente. Entendeu? Então, coloca a água de bebição. Essa água, professora, vai depender de quê? Aquilo que a gente falou. Essa água vai depender. Um dos fatores mais importantes que vai depender da quantidade de água que vai colocar aí na moeda é o teor de fibra da cana. Certo? Porque a gente já viu que o teor de fibra é um parâmetro que vai influenciar muito e muito na extração. Então, quanto mais ter a fibra, mais o quê? Dificuldade a gente vai ter de extrair esse caldo. Então, mais água a gente vai colocar. Entendeu? Então, essa vazão a gente já vai saber distinguir, né? Ou então tem como a gente calcular a partir desses parâmetros do teor de fibra ou teor do bagaço, como a gente já viu nos slides anteriores. E aí vocês vão ver que é tudo vai encaixando. Agora, tem que prestar atenção, porque vocês vão começar a fazer de trás para frente. Então, se vocês errarem o primeiro que vocês fizerem, vocês vão errar todos. Porque vai depender sempre do primeiro cálculo que vocês fizerem. Não é isso, Sibeli? Isso. Deu para entender, gente? Agora, Deu, professora. bota aí no chat, quem entendeu. Sim ou não? De boa aí, para a gente ver. Rosimere, Mina, Minelli, Aline, cadê vocês? A Aline está calada, entendido? É. Pronto. Seu pedido é uma ordem, Jean. Vai ter exemplo. Bora, Sibeli, meta exemplo. É porque, assim, é só vocês pensarem, né? Tirando o caldo primário, né, que é a cana que vai entrar, o caldo primário que vai sair no primeiro termo, né, e o bagaço, vocês vão pensar do segundo em diante que o que vai entrar sempre vai ser bagaço, mais a água de bebição do terno seguinte, e vai sair o caldo secundário no segundo termo, e o caldo secundário que sair nos outros é o que vai entrar no anterior, né? Que aqui do 4 vai entrar no 3 e do 3 vai entrar no 2. Mas sempre vai entrar bagaço e água. Lembrando que essa água de bebição é sempre no terno após, né? Ou, como vocês digam, o anterior. Mas aqui é meio confuso mesmo nessa imagem grande. Mas quando a gente for, por exemplo, agora, vocês vão entender melhor. Aqui é o fluxograma de termos de moagem, né? É massa do caldo de bagaço anterior, mais a massa de imbibição, que vai ser igual à massa do caldo de bagaço do próprio terno, mais a massa do caldo extraído, que esse caldo extraído é o caldo secundário, que ele vai ser extraído para entrar no seguinte, no anterior. Essa massa do caldo do bagaço rearranjando essa fórmula, né? Que é para a gente calcular a massa do caldo extraído, né? Vai ser massa do caldo anterior mais a massa a massa de imbibição, aí menos a massa do caldo do bagaço. Eu só fiz pegar isso aqui, isolar ele e passar isso aqui para o outro membro, que aí a gente passa diminuindo. Se estava positivo, passa negativo. Vocês entenderam aqui, né? Na forma, o que Sibeli colocou aí não é nenhuma novidade. Foi o que a gente disse na figura, né? Ela apenas colocou em fórmula aquelas informações que a gente discutiu numa figura anterior. Bom, aí a massa do caldo no bagaço é igual à massa do bagaço menos a massa da fibra.
essa massa do caldo no bagaço é se não tiver lá na questão, né? E tem como vocês calcularem por essa forma, né? Que é massa do bagaço menos massa da fibra. E a massa da fibra é aquela fórmula bem antiga que a gente sempre vê, né? Que a massa do bagaço é tonelada de cana por hora, vezes a porcentagem da fibra da cana, dividido por porcentagem da fibra do bagaço. Vocês têm alguma dúvida? Eles querem exemplo, Sibeli. Eles querem. Então, bom, e lembrando que a massa da fibra, ela é constante. Então, a gente sabe que se a massa da fibra em um for 11, em todos vão ser 11. Se for 12, todos vão ser 12. Ela não muda, ela é constante. Agora a gente vai para o exemplo. Vocês pediram tanto, tá aí. É, aqui, ó, o exemplo. Assim, tá bom para vocês? Não precisa de exemplo, não. Vamos voltar. Já Já tô arrependeu. Aqui são 6 ternos. Eu tava com sono, chega, acordei depois dessa. Chega de dispersão. Pronto. Olha, as professoras às vezes colocam 10 ternos, tá? Eu tô brincando, minha gente, tô brincando. Não tem nem moeda de 10 terno, mulher. Pra onde é que tu vai com 10 terno, mulher? Ah, ainda bem, vocês estão espertos, tá vendo? Tive um mini quarto agora, misericórdia. Aí aqui a gente vai apresentar para vocês por etapa, para vocês entenderem melhor. Dê uma maceta a eles, Sibeli. Dê para eles não chorarem. Vou dar, para eles acordarem e ficar felizes, né? Para eles não acordarem e ficar Mas tristes. foi bom, porque Micaela estava dormindo, né? Quando você mostrou, a Luísa teve um susto. Não, mulher, eu tava com sono, não dormindo. Bom, então agora sim, a gente vai fazer por passos, né? São 4 passos importantes para vocês compreenderem. Então agora vamos ficar aqui ligado. Ó, minha gíria, meu Deus, ligado. Vamos ficar aqui atento. Sibeli, diga para eles que na sua época eu não dei esse espaço. Não, gente, ela não deu esse espaço, a gente tem que eles Estou facilitando a vida deles. Verdade. A gente era assim, por osmose. Tô brincando. Mas agora ela facilitou mais, eu até tinha dito a ela. A professora ficou bem mais fácil para eles compreenderem assim nesse exemplo do que na minha época, né? Mas é bom que a gente vai evoluindo. Aí, aqui Obrigada, aqui quando, se por acaso a professora der assim, né, na prova de vocês, quantos ternos eu não sei se vai ter, né? Com certeza mais de 6 não é, né? Então vai ser de 6 para baixo. Então, vocês vão calcular por 4 passos, que vai facilitar. Então, cada passo que eu for fazendo, eu vou mostrando o exemplo, e vocês não deixem para o segundo passo, quando eu passar, para vocês tirarem dúvida. Se tiver dúvida no primeiro, vocês tirem no primeiro. No segundo, tirem no segundo, porque quando junta, fica ruim para a gente compreender. Mas, quando vocês veem assim, depois que a gente resolver tudo, vocês vão ver que é muito mais fácil assimilar do que aquele fluxograma lá. Então, o primeiro passo, a gente vai calcular as massas do bagaço e do caldo que saem de cada terno. Então, a massa do bagaço a gente sabe. Alguém falou? Já estão com dúvida, eu nem falei ainda. Estou brincando. É a professora que já vai ajudar. Olha só. Sei, professora. Olha só, vocês têm aí um exemplo, né? De um processo com 6 termos. Aí preste atenção que vocês já têm alguns dados. Esses dados que tem aí, muitas vezes já são informados, na maioria das vezes. Olha o que a gente tem aí. A gente tem que está entrando 1.000 toneladas de cana por hora, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está dando a massa da cana por hora. Beleza? Aí vocês vão ter aí, ó, fibra. Preste atenção, a fibra, ó, 100 no primeiro terno, está entrando 100, está saindo 100 no primeiro terno. No segundo terno, está entrando 100, está saindo 100. No terceiro terno, está entrando 100, está saindo... Por quê? Porque esse teor de fibra, preste atenção, é constante. Anote aí, Pedro, Leonardo, Mita, Edivaldo, anota aí, é constante. O que eu quero dizer? Porque se eu disser o teor de fibra da cana foi de 10%. Então, você já sabe que o teor de fibra da cana, de todo o processo, é 10% da massa da cana. Então, é 100. Não precisa
eu saí colocando tudo. Se eu disser o percentual é 10%, é 15%, então vocês vão fazer esse percentual em cima da quantidade de cana. Entendeu até agora? Essa segunda informação aí? Sim ou não? Ótimo. Aí vamos lá. Aí, outra informação que a gente vai ter. Se está entrando 1.000 toneladas de cana, dessa 1.000 toneladas de cana, 10% é fibra, é fibra. Então, o restante é caldo. Vocês concordam? Então, se 10% de 1.000 é 100, eu vou ter 100 toneladas de fibra e o restante vai ser o quê? Caldo. Então, eu já tenho a massa do caldo no primeiro termo. Concordam comigo? Todo mundo está entendendo esse dado aí? Sim, professor. Pronto. Todo mundo está entendendo. É como Sibeli disse. Vocês vão ver que é simples. Agora tem que ter essas lógicas. Obrigado, Sibeli. Muito bem, Pedro. Então, no primeiro termo, com uma informação só que eu dei, vocês já sabem. Ó, eu disse que tinha 1.000 toneladas de cana e que a fibra que está entrando na minha usina tem 10%, ou que a cana que está entrando na minha usina tem 10% de fibra. Pronto, eu disse só isso. Mas com isso que eu dei, eu já sei a quantidade de fibra em massa e já sei a quantidade de caldo em massa. Ou seja, esses valores aí vocês já preenchem, porque vocês já sabem. Professora, e esse percentual de fibra? Pronto, esse percentual de fibra da cana foi o que eu dei, 10%, tá lá, 10%. Com esses 10%, vocês já tiram a massa da fibra e a massa do caldo. Aí olhe para o segundo termo. Do segundo termo em diante, vocês vão ver um termo aí em amarelo, percentual de fibra no bagaço. Tá vendo aí, ó, 33,5 saindo do primeiro termo, 37,5 no segundo termo, e aí está aumentando. Como eu perguntei para vocês na aula, esse teor de fibra, obviamente, vai aumentar, né? No bagaço. Vai ficando mais fibra no bagaço. Então, esse teor aí, ele geralmente ele é dado, ele é fixo. Então, vocês já têm também essa informação no segundo termo em diante. Tudo ok até agora? Sim ou não? Sim, professor. Lá no último termo, veja qual é a outra informação que tem. Ó, eu dei que a água, que é a água de ebulição por cento da cana, é 10. É aquele valorzinho que aparece naquela fórmula. É 10. Então, 10% da massa da água que eu estou colocando aí de ebulição. Né? Então, com esse valor, a gente vai achar a massa de água de ebulição. Aí, hashtag fica a dica. Ou eu posso dar a massa de ebulição, ou eu posso dar o percentual, que vocês vão achar de todo jeito. Então, esses valores que estão aí, todos, vocês já entenderam de onde que vem, né? Sim, né? Pronto. Aí vocês agora vão entender como é que vão preencher esses outros valores. Quais são esses outros valores? A massa do caldo que está saindo do primeiro termo, a massa do bagaço que está saindo do primeiro termo e assim sucessivamente. E aí, ó, a massa do bagaço que está saindo do primeiro termo, Sibeli já está com a fórmula aí. Explica aí, Sibeli. Se a professora não tivesse preenchido isso, como ela disse, vocês tinham como calcular, porque 10% de cana de 1.000 toneladas é 100, né? E o restante é caldo. Então, é 10% de cana, da fibra, e o caldo é 90%. Então, aí, mesmo se ela não tivesse dado aqui, ou não tivesse aqui, vocês saberiam. Então, para calcular a massa do bagaço e do caldo, para a fórmula da massa do Que bagaço... está saindo de cada termo, né?
Da massa do bagaço e de cada terno, que é o que vai sair aqui, é o que vai entrar no 2. O que vai sair aqui no 2 é o que vai entrar no 3. A massa, né, do bagaço. Aí, então, a massa do bagaço, a gente vai utilizar essa fórmula para qualquer um dos termos. Tonelada de cana por hora, vezes porcentagem da fibra da cana, dividido por porcentagem da fibra do bagaço. Aí vamos lá, Sibeli. Deixa eu dar uma paradinha aí. Por essa fórmula que Sibeli mostrou, a massa do bagaço é a quantidade de cana que está entrando, vezes o teor de fibra da cana, sobre o teor de fibra do bagaço do primeiro termo. Aí, quanto é que vocês acham que vai dar a massa do bagaço que está saindo no primeiro termo? Façam aí. A quantidade de cana eu já tenho, Edivaldo? É quanto? 1.000. O percentual de fibra da cana eu tenho, Micaela? Oi, professora. O percentual de fibra da cana eu tenho? Tem. Quanto é? 10% seria 10%. Muito bem. Percentual de fibra do bagaço eu tenho, Lucimere? Se Lucimere não responder, alguém responda aí. Eu tenho? Quanto é, Divaldo? Pronto, faça aí a conta. Jean já fez. Sibeli, confira aí. Deu quanto? Isso. Dê um clique aí, Sibeli. Não, é porque eu fiz na outra, professora, no outro slide. Mas deixa eu primeiro explicar esse, que aí eu vou mostrar eles. Aqui, para a massa de bagaço do caldo, a gente vai usar a fórmula massa do caldo é igual a massa do bagaço, que é essa massa do bagaço que a gente calculou aqui nessa primeira equação, menos a massa da fibra. Então, aqui, a gente vai... Vocês já fizeram aqui, né? Deu 298,5. Agora, quanto é que vai dar a massa do caldo? Quem é que faz aí? Sabendo que vocês já calcularam a massa do bagaço e a massa de fibra, vocês também já sabem. Vai dar quanto a massa do caldo que está saindo no primeiro termo? Isso mesmo, Jean. A Jean acertou, não foi, professora? Foi. Pronto, aí aqui, tá aqui verde, né, 298,5 da massa do bagaço, e a massa do caldo, 198. Aí a gente já vai preenchendo. Aí a gente vai fazer agora com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. O segundo... Tá vendo, gente, que não é difícil? Não, aí eles vão fazer, professora, eu só fiz essa. Muito bem, é esse Jean faz o segundo, Mica faz o terceiro. Eu tô falando os que eu tô lembrando, tá? As outras fases vai fazer os outros. Mica faz o terceiro, Edivaldo faz o quarto, Lucimere faz o quinto, E Jean vai fazer o segundo, e Léo faz o sexto. Ei. Aí vocês vão me dizer aí, eu vou esperar aqui 2 minutinhos vocês fazerem. Muito bem. É só a massa do bagaço e a massa do caldo. Bota aí, bota no chat, Sibeli. Gostei. Segundo Jean, terceiro Mica, quarto Edivaldo, quinto Lucimere, sexto Léo. Até decorei vocês, nem eu não tenho nada aqui. Vai meter bronca aí, que eu tô gostando dessa professora. Eu tô achando que ela vai dar o restante da disciplina. Agora seja rápido, senão a gente não termina. É verdade. 2 minutinhos para cada um fazendo um, vai me dizendo só os resultados, que eu só botei aqui os resultados. Mas agora tu me pegou. No segundo terno, o que entra não é o bagaço? Então a alimentação não é mais as 1.000 toneladas. A alimentação é o que está entrando de bagaço, é os 298,5? Veja aí o que é que ele quer no segundo terno. Ele quer a massa de bagaço e a massa do caldo. Você vai usar a mesma fórmula.
A tonelada de cana por hora vai ser sempre aquele original mesmo, do primeiro térreno. Isso. Vai mudar o quê? É fixo isso aqui. Vai mudar o quê? O teor de fibra do bagaço. Porque o teor de fibra da cana também é o mesmo. Entendi. Peraí. É fácil, é rasgado demais, como dizia na minha época. É Sei rasgado. disso não. Sei disso de rasgado nada aqui não. É, desde chorar. Tá bom. Deixa eu abrir a calculadora, que eu tô sem a calculadora aqui. Lucimério está fazendo. Foi Lucimério, Micaela, Léo, Jean e Edivaldo, foi? Foi Jean, Mica, Edivaldo, Lucimere o quarto, e o quinto, e o sexto foi Léo. Aí a próxima vai ser Aí a Valdir. próxima, aí eu vou anotar já aqui, porque o restante, como eu não vi falando, Não esqueça de Valdir, não, do Digital Influencer. É, o digital influencer, Valdir. Quem mais, professora, está na sala? Deixa eu ver. Daqui a pouco eles vão se esconder. Daqui a pouco a internet deles vão cair. O Wellington, Pedro. Cadê a Minelli? Minelli correu já. Mica tá fazendo, Eu professora. já fiz, se dá certo, eu não sei. A tua irmã, menina, não tá mais não. Mulher, eu sei não, eu tô em casa, na minha casa, ela tá na casa dela. Ela tá bestalhada com a filha dela, com a gata não. É Ela agora verdade. tem um gato? É. Eu Tem tenho a alergia a Lívia gato. Como é que vai fazer? Tu vai anotar aí, mulher? Vai escrever Quem? no negócio aí. Já fez? Aí, né? Só não Deu sei se quanto? O do bagaço deu quanto? 266,67 ou 266,7, depende de como vai arredondar. Tá certo. Tá vendo que eu coloquei aqui já a resposta? Depois que você me disse? Tá certo. E E o o do do carro Carlos? dá 166,7. Quanto? 166,7. Botei 166,5, foi porque é meu arredondamento. Mas tá certo. Tá vendo aí? 266,7 menos 100. Eu já fiz também, Sibeli. Eita, povo eficiente. Bora? É, a minha primeira deu 240,96. Eu arredondei para 241. Certo. E a segunda deu 241. Já arredondando, que a gente faz. Peraí, o bagaço deu quanto? A massa do bagaço deu 241, arredondando. E o E caldo? o segundo deu 141, que eu errei. Eu falei 200. Foi. Pronto, acertou. Aí agora é Edivaldo. Pronto. Aí agora, Lucy, Mary. Se ela não estiver podendo falar, só ela colocar que a professora fala lá no chat. A professora está tão orgulhosa de vocês. Chega meus olhos enchendo de lágrimas agora. Agora se der sai, professora, dessa turma. Hã? Agora se décimo, é? É a caixa de chocolate. Vocês gostam da caixa de chocolate? Aff, Maria. Coisa tão boa. Professora, vamos fazer um acordo, tirar essa caixa de chocolate e botar uns décimos aí na história. Pois eu adorava ganhar caixa de chocolate. Ei, bora o sexto terno, Lucimere. Então, diga. Isso, é porque eu arredondei, tem problema não. E o caldo? É porque eu tinha arredondado. E o 6 foi Léo. O sexto deu 200 Isso. e 100. Muito bem. Tá vendo que não é difícil quando a gente bota aquela teoria e a gente aplica na prática, ela fica muito mais fácil da gente compreender. Vocês estão começando a entender. Aí olha o que vocês têm que observar. Tudo que a gente viu na teoria. Observem a massa do bagaço, do primeiro termo até o último termo. Aumentou ou diminuiu? Foi diminuindo, né? Realmente foi diminuindo. E o cálculo?
Diminui também, porque a gente sabe que a partir do momento que começa a extração, a gente consegue uma maior extração no primeiro termo. Depois vai chegando, cada pressão que aquela vai sofrendo, vai diminuindo a quantidade de caldo, até chegar na última moeda. Tá vendo aí que a teoria, tudo aquilo que a gente foi falando, está se encaixando aí? É isso que acontece. Agora vamos para outra parte, Sibeli, para completar isso aí. Aí aqui eu já trouxe esses resultados que vocês me informaram. O segundo passo vai ser a gente já calculou a massa e o caldo, né? E agora a gente vai calcular a massa do caldo primário, que a massa do caldo primário é aquela fórmula: massa da cana é igual a massa do bagaço de saída do primeiro terno mais a massa do caldo primário. E também pode ser massa do caldo primário é igual a massa da cana menos massa do bagaço. Então, alguém aí quer fazer? É Valdir. Valdir tá aí. Cadê Valdir? Manifeste-se. Valdir é o que disse que o microfone dele não funciona, não é, professora? Mas ele pode escrever no chat. Ele escreve no chat. Ele só gosta de postar ao vivo lá no Instagram dele. Olha como ele é esperto. Ele botou o que aí, professora? Mas alguém primeiro? Bota o primo dele para fazer. Vai, Jean. É Jean, né? Valdir sabe, professor, ele tá de cachorrada. É o que mesmo? Você vai calcular a massa do caldo Aí primário. Edivaldo já fez aí. Edivaldo foi ligeiro. Aí Valdir colocou também na mesma hora. Deu quanto, professora? Edivaldo colocou aí. Valdir pensou igual para Edivaldo. 701,5. 701,5. Tá certo. Bom. Aí, ó. Vocês têm dúvida no segundo passo? Aí, ó, o segundo passo já vai aparecer ali, né? O caldo extraído no primeiro terno é a massa do primeiro terno, então é 701,5. Já preencheu, tá vendo? Ó, o primeiro terno já está completo. O balanço já está completo. Pronto, agora a gente vai... Eu botei aqui primeiro terno, sempre para vocês lembrarem que a massa do caldo primário é só no primeiro terno. Por isso que apareceu aqui, primeiro terno. Aí agora a gente vai para o terceiro passo, que é calcular a vazão de bibição. É feito ou por essa fórmula, ou por essa fórmula, né? Vazão de bibição imbibição por cento da cana vezes tonelada de cana por hora, depende dos dados que vai estar lá na questão. Ou vazão de bibição é igual a massa da fibra vezes imbibição por cento da fibra dividido por 100. E que essa massa da fibra, se a professora também não der e utilizar essa segunda equação, a gente também pode fazer essa massa da fibra, que é a fibra da cana vezes a tonelada de cana por hora. Nesse então, caso tá vendo aqui... aí, gente? O terceiro passo, vocês vão começar lá de trás. É para calcular a vazão de emissão lá no último termo. Cadê? É porque eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e não ajeitei aqui, mas eu ajeitei agora. Quando eu estava fazendo os slides. Aí, coloca aí as fórmulas. Já botei, essa daqui. Nesse caso, dessa... Só um minutinho, me explica. No caso desse exemplo que a gente colocou aqui, a gente vai usar só essa fórmula simples, que é a imbibição por cento da cana vezes tonelada de cana por hora. Não é do segundo termo, não, né, Sibeli? É do último termo. Eu já ia perguntar isso, porque é de trás para frente, seria do sexto. Do sexto até o segundo, é porque eu tinha botado aqui primeiro. Aí eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V no slide e esqueci de trocar quando eu estava fazendo. Pronto. Aí, olha só. Do jeito que está aí nesse exemplo, foi dado o quê? O percentual de emissão da cana, que é a água de cana ali, ó. 10%, o percentual de cana. Então, a vazão ficou fácil. É só você pegar esses 10% vezes a tonelada de cana de entrada, que foi 1.000. Né? Mas se não foi dado o percentual de cana,
Eu posso dar a vazão de embebição e vocês acharem esse percentual de cana. Deu para entender? Que é esse aqui. Deu para entender, gente? Deu, professora. Ok. Ou eu dou pelo percentual, mas, Sibeli, ou eu dou pelo percentual de fibra, ou eu dou pelo percentual de cana. Se for pelo percentual de fibra, é essa segunda equação. Se for pelo percentual de cana, é esse aí. Eu posso dar a vazão de embebição e pedir o percentual de cana, que é a primeira. Certo? Pode continuar, Sibeli. Eita, já mostrei. Quem pode fazer? Bora aí, gente. Vai, Mica. Vai, Mica. Isso aí é simples, não precisa nem fazer. Menina, vocês me amam. Deixa eu ver. Já faz de cabeça, mulher. Pelo amor de Deus. Mulher, eu vi, eu só queria, porque eu sou ansiosa, tenho medo de errar. Aí eu fui na calculadora mesmo. Aí dá 10.000. 10.000 Ô, gente. é o percentual. Tá. Tá. Coloca em percentual, né? Pois foi isso. Tu multiplicou direto, não foi? 10, foi, coloquei o 10. Como aqui não tem dividido por 100, aí você bota o percentual. Eu lembrei dessa explicação agora, mulher, na hora que eu tava fazendo o nome. Ô, Sibeli, e só ajeitando aí é 10%. Eu vou ajeitar. Oi? É 0,1. É 0,1. Mas o cálculo tá certo. Aham. Deixa eu fazer aqui de novo. Aproveita e bota lá, sexto termo, para eles não se atrapalharem. É do sexto ao segundo, isso aqui. Sexto. Não, esse aí é só do sexto. Não, é porque esse aqui é do sexto. Mas, não, aqui é a água de embebição, professora. Aham. Aí o resto eles vão fazer, eu só fiz um. É. Todo mundo entendeu, né? Porque chegou essa 100 tonelada de água por hora, né? Todo mundo entendeu, né? Apareceu já lá em cima, tá vendo? Ó, água de embebição igual a 100 toneladas. É aqui, essa aqui é a vazão de embebição, é aqui em cima. Todo mundo entendeu? Pode passar para outro passo. Aí agora, o último passo, nesse exemplo aqui já apareceu aquele que Mica calculou. Aí agora o quarto passo a gente vai calcular a massa do caldo extraído de cada terna, né? Lembrando que vai começar daqui, do sexto até o segundo. Aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? Que é aquela que a gente rearranjou naquele slide, acho que foi no slide 12 ou foi 13, que é a massa do caldo extraído é igual. Peraí, Sibeli, só um minuto. Para eles entenderem melhor. Visualize aí o sexto termo. Vocês estão visualizando aí? Aí vamos fazer o balanço geral do sexto termo em relação ao caldo. Então, o que é que está entrando de caldo no sexto termo? O que é que está entrando, não? O que é que está, vocês analisando aí, está entrando a parte do caldo, né? Está entrando o caldo. O que é que está entrando? O caldo do termo 5, né? Vocês estão vendo aí? Sim, professora. Ele levantou a mão? Foi eu quando fui ligar o microfone, aí eu liguei sem querer. Certo. Aí, bota aí, Sibeli. Dá para tu escrever aí, só para eles irem editando aí. Escrever aonde? Aí no slide. Escrever o quê? A massa do caldo. Tá aqui, não?
Pronto, ó. É isso que tem depois, ó. É a massa do caldo do bagaço anterior, certo? Mais a massa de ebulição. É o que está entrando no sexto termo. Vocês concordam? Sim. E o que está saindo é a massa do caldo desse sexto termo e o caldo extraído. Deu para entender? É porque eu queria que tu colocasse. É porque essa fórmula aqui, ó. Já Deixa está eu. rearranjada. Essa fórmula está É, rearranjada. porque essa fórmula aqui é rearranjada, mas essa fórmula aqui, ó. Essa daqui. A que a Copia, professora estava falando era essa daqui. Deixa eu copiar copia, e vou botar lá, para cola. eles entenderem. Tá acabando, viu, gente? Porque esse Bessa vai fazer do sexto término e vocês fazem dos outros. Ó, o que a professora estava falando é isso aqui. É porque aqui eu já coloquei ela rearranjada. Aí é aqui, a massa do caldo do bagaço anterior, que é aqui que vai entrando no sexto. O que está entrando, né, nesse terno 6, mais a água de imbibição, né, que é a massa da água de imbibição, e vai sair a massa do caldo do bagaço do próprio terno, que é essa daqui, esse tracinho aqui, mais a massa do caldo extraído, que é o que a gente vai fazer agora, que não tem o valor aqui. Que é isso que nesse exemplo está pedindo, essa massa do caldo extraído, porque aqui é um exemplo. Ela lá pode pedir a massa do caldo do bagaço e dar o extraído e o restante, vocês calcular essa. Ou então ela dá essa e você calcular a água de bebição, que é o que a gente fez no anterior. Deu para compreender, né? Deu para compreender que a professora tem muitas opções da dificuldade, gente. Justamente. Então, vocês têm que ser mais esperto que a professora e estudar tudo e compreender tudo, porque aí o que ela colocar, vocês vão saber fazer. Mas nessa ideia que vai fazer. Mas eu já passei por isso e já fui aluno como vocês, e eu pensava em todas as possibilidades que a professora poderia fazer e eu estudava. Verdade, não estou brincando, não. Bora, Sibeli. Bota eles para fazer, senão, ó, já 10h30 já. Verdade. 10h30 já? Eles não estão nem reclamando, eu estou achando é bom. Aí eu botei aqui uma observação, isso aqui eu vou tirar, né, porque vocês já entenderam, era só para a professora explicar para vocês. Meu Deus, peraí. Meus troços é muito cheio de frescurite, aí às vezes é muito ruim para. Aí, lembrando que nesse passo aqui, como a gente já repetiu várias vezes, vai começar daqui e vir até o segundo. Então, eu fiz o primeiro, que eu sou boazinha, não sei porque fez isso. Mas aqui, o do primeiro, eu coloquei aqui, eu esqueci de dar a animação. A massa do caldo anterior, que é 206,2, mais a massa de ebibição do caldo, que é aquele que Mica fez, que deu 100, menos a massa do caldo do bagaço do terno. A massa do bagaço do terno é esse 200 aqui. Então, aqui vai dar 106,2. Apareceu aqui. Aí, o quinto faz Edivaldo, o quarto Mica, o terceiro Gian e o segundo Léo. Mulher, tu é assim, né, Para Sibeli? vocês se animar, igual eu estou aqui empolgada e vocês estão amargados. Eu faço qual? Tu faz o quarto. Gia, Mas, Edivaldo. Sibeli, Oi? tem que esperar o resultado. Um fazer o outro. Tem que esperar o resultado do quinto para o quarto fazer. Quem é o quinto? O quinto é Edivaldo. Pronto. Aí eu acho que o quarto foi Mica, o terceiro Gian e o segundo Léo. Aí veja só, dá 106,2 foi o caldo extraído do sexto. Aí ele já vai entrar no terno 5. Tu botou aí o valor, Sibeli? Só que aí ele entra no 5. Aqui, ó, aqui. Tá aqui em cima, botei. Apertei agora. Oi. Bebição, né? Deixa eu olhar aqui no meu papel, que eu anotei.
Deu quanto? Não, o meu deu 216, não. Tu colocou quanto? Isso. Não, Essa aqui, ó. Lembra que a professora disse que a massa que vem daqui é a que vai entrar. Então, o mesmo valor do caldo extraído é a da massa de ebibição que entra no terno 5. já fez a sua, Micaela? Estou fazendo, professora. Eu estava tentando entender esse O que negócio é de que está contabilidade. fazendo se está faltando dado, mulher? Não pode fazer agora, não. Estou só Mas eu estou entendendo, mulher. Que eu não estava entendendo esse negócio de bagaço anterior, não. Aí agora eu vi. Ah, muito bem. Isso. Do terno. 206,2. Isso. Aqui, ó. Já apareceu aqui. Aí, Mica agora vai calcular a massa do caldo extraído no terno 4. Já com a informação que Edivaldo deu, que o que saiu no dele é o que vai entrar no dela. Aqui, Entendeu, ó. Micaela? Aonde? No terno 4. No terno 4. Você vai usar essa mesma fórmula aqui. Aí eu Porém, vou usar. os dados da massa do caldo anterior, mais a massa do bagaço, que é a que Edivaldo fez, né? Que já está aqui em cima. Não, o que Edivaldo fez foi a massa do caldo extraído, né? Aí ele pega o caldo extraído, já serve para a embebição do terno 4. Isso, que é o que vai entrar na dela junto com a massa do caldo anterior. Aí vamos ver. Vai ficar 241 Isso. mais 100. Não. Qual foi a massa dele que saiu do caldo extraído, que é a mesma que vai entrar no seu terno? Esse 100 é a massa. Oh, esse MPE é a massa de embebição, Micaela. Quanto é que está entrando ali em cima? Ah, entendi. Calma. 100 e. Eu sou cega, vocês sabem. 22,2. 122,2. É. Menos. Aí menos, qual é a massa do caldo do bagaço do seu terno? Que é o terno 4. Dá para tu ver Está aí? saindo no seu terno. Tá. É 222,2. Isso. Isso. Aí deu quanto? Deu 141. É isso? É. Aí agora, Jean já está entrando, né? Mica já deu aí, é o mesmo que vai entrar essa imbibição no terno de Jean, que é no terno 3, e ele vai usar a fórmula para calcular a massa do caldo extraído no terno dele. Como é que está? Meu terno é o 3, é? Oi? Meu terno é o 3. Isso, e o de Léo 2. Pedro, isso aí foi coincidência, viu? Porque eu botei 1.000 e 10% da água de embebição e 10% da fibra. Aí deu coincidência esses valores. Se ela tivesse colocado aqui 15%, aqui entraria 150, aí mudaria tudo. A Oi? massa que entra de 66,7, mais 41, menos 241. Era aí, mulher. Eu acho que teu áudio tá. Não sei se está cortando só para mim, se é a minha internet, mas eu não entendi nada que tu falou.
É que eu falei rápido, é porque eu tava só acompanhando Ah, você estava pensando, era. Eu tô raciocinando, Sibeli. deu 166,7. Tá certo. Né? Aí agora. Vai. Isso. Aí agora, o seu caldo extraído é o que vai entrar no, Faz aí no termo bebição. 2 de Léo. Aí Léo vai fazer a massa do caldo extraída. Léo tá 198,5. formando? 198,5. Tô ainda. Arrasou, Léo. É porque ele foi pela lógica. Pela lógica não, pela coincidência, né? É porque a professora usou como Porque base calculou de Jean. 100%, É porque né? calculou de Ele fez Jean, de tem que todos, calcular. professor. Ele saiu fazendo de todos, já que ele era o último, ele saiu fazendo e vai fazer logo o dele. Não, é porque é que eu falei. Porque tem 1.000 lá e 1.100, 100, aí ficou a coincidência, ficou o mesmo valor. Não é porque eu peguei o de Jean e calculei. Aí o dele eu já peguei o meu e já fiz direto. Ah, muito bem. Foi isso que eu imaginei, professora, que ele fez. Ah, então todo mundo entendeu? Por enquanto. Por enquanto. A professora disse que já colocou a lista, né? Vocês já vão resolvendo já para tirar dúvida. A prova é quando, professora? Hã? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Deixar a prova pra depois. Ah, então todo mundo já entendeu, Sibeli. Então eu posso botar uma questão dessa na prova, viu? Hashtag fica a dica. Uma hora dessa, Sibeli, eu tô querendo saber de prova, mulher, pelo amor de Deus. Ei, terminou, Sibeli? Esse exemplo, sim. Aí a gente continua terça. Falta bem pouquinho. Outra questão, mais exemplos aí? Menina, vai dar. Tem, mas não é desse. Tem só mais dois slides e um exemplo. Tem 25 slides. É porque o outro Na próxima semana, a próxima prova já é para a semana, viu, Sibeli? é quinta, né, professora? É. Como assim, professora? Misericórdia. E hoje é 8. Se Olha, liga. tu podia ter dado esse baque antes, né? Ei, então, A gente termina na próxima aula e eles já tiram dúvida da lista, porque eles já vão fazendo. vocês vão brincar com a lista nesse final do semana. Eu ainda estou indignado com o baque que a senhora acabou de dar numa pré-sexta, às 10h30 da noite. Não, Jean, você é muito inteligente. Você estudam aí. Vocês não imaginavam que já estava perto de terminar e que a prova você já botou a lista. Vocês já eram para deduzir que a prova já seria semana que vem. Sim, mulher, mas eu imaginava que a gente teria aula de exercício também. Eu achei que uns 15 Semana que dias. vem, Vai ter, gente. Terça-feira é aula de exercício, calma. porque só está faltando 2 slides, só falar para vocês. 2 slides, é bem pequenininho. E já vai ter um exercício e a gente vai resolver a lista. Resumindo, terça-feira é a lista para a gente tirar dúvida e tu vai resolver uma parte dela, é? Isso. Isso. Igual da última vez. Exatamente. Isso. Tô triste. Tá nada, tá feliz. Tá, não, vocês têm sábado e domingo aí para brincar. Não Mas gostei foi. dessa pré-sexta, não. Minha pré-sexta estava tão boa hoje. Gente, a professora já é tão boazinha. Tá vendo aí, ó? E isso não foi nem combinado com ela, viu? Foi, não. Gente, eu tenho um professor de cálculo que eu simplesmente tenho 12 listas até agora. Cada gente, uma com umas 20 questões. eu sei que vocês gostam da aula, mas Sibeli quis compartilhar um pouco da dor dela nesse momento. Verdade. E eu fico indignada, professor. Não bote mais lista, por favor, que eu sou psicótica, eu quero responder todas. Aí eu fico bem neurótica, querendo fazer tudo. então vamos lá, ó. Vamos dormir, que Micaela já tá reclamando aí, já tá as gatas dela para dormir. Eu vou mandar os slides para a professora para ela colocar amanhã para vocês. Uhum. E você já ir fazendo a lista, já com auxílio da aula. Ok, gente. Então, boa noite. Obrigada aí, Sibeli, mais uma vez. E até terça. Bom final de semana. Se cuidem. Aproveitem com essa pré-sexta, como o Jean disse aí.